Então, boa tarde a todos, agradecendo àqueles que nos assistem pelas mídias sociais a mais uma reunião conjunta das comissões permanentes da Câmara Municipal de São José, onde nós vamos passar um pouquinho da atividade legislativa do município de São José, distribuir os projetos, ler os pareceres de alguns projetos que estão prontos e fazer a leitura da ata da reunião anterior. Cumprimentando a vereadora Mary, que é presidente da Comissão de Finanças, vereador Jair está nos visitando, vereador Caê, vereador André e vereadora Sandra. Passaria primeiramente para, então, acusar a presença, por favor, começa a vereadora Mary. Mary Hang, PSD, presidente da Comissão de Finanças, presente. Vereadora Sandra. Vereadora Sandra Martins, PSD de Defesa do Consumidor. Uma grande comissão. Vereador André. Tem alguma coisa? Vereador André Gesser, PDT, membro da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Vereador Caê. Vice-presidente André. Vereador Caê. Vereador Caê, não consigo ouvir o seu áudio, não sei se está com problema. Vereador Moacir, PDT, presidente da Comissão de Justiça. Vereador Túlio. Vereador Túlio, presidente da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente. O partido, vereador? A Democratas. Vereador Caê, já está... Está melhor agora, presidente? Melhorou, sim, pode... Sim, sua presença, vereador por favor. Vereador Martins, PDT, membro da Comissão de Constituição e Justiça. Está ótimo. Senhores vereadores, eu vou dar uma lida na ata da reunião passada para nós passarmos, então, a distribuição dos projetos e leitura de muitos pareceres que nós temos hoje para avaliação das comissões. Ata da reunião conjunta das comissões no dia 5 de abril de 2020, presente vereador Moacir, vereador Carlos Eduardo de Souza Martins, vereador Cloni, da Comissão de Justiça, vereadora Sandra e André Gesser, da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, vereadora Mary, da Comissão de Finanças, vereador Antônio Lemos, da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e o vereador Sanderson, membro da Comissão de Obras e Serviços Públicos, o presidente da sessão, abriu a reunião, agradeceu a presença de todos e aqueles que acompanham nas mídias sociais. Em seguida, o presidente passou a leitura da ata da reunião anterior, que foi ocorrida no dia 20 de abril de 2020, foi feita a chamada individual dos membros das comissões para a manifestação em relação na ata. A mesma foi aprovada na íntegra. Passou a falar sobre o PL 137, o qual teve um pedido de vistas do vereador Cloni na reunião anterior, sendo arguído se o mesmo já estava liberado, informando o representante legislativo que já havia parecer. Foi concedido ao vereador Cloni os 3 minutos para esclarecimento, lembrando que o projeto da vereadora Sandra, que cria o Programa Municipal de Prevenção e Controle de Endemias nas crianças e adolescentes matriculados na rede municipal. A autora, com base no parecer da Procuradoria da Câmara, entendeu a inconstitucionalidade, pois fere a prerrogativa do Executivo. Os vereadores já estavam se manifestando pela aprovação, porém o vereador Cloni, que fez o pedido de vista do projeto Lei 137/2019, com breve relato ao projeto da autoria do vereador Jair Santilho Costa. Assim colocou as razões do voto, encaminhou para o Legislativo. Mencionou que, primeiramente, cabe externar que o pedido de vista teve como fundamento uma análise pormenorizada da opinião exarada pela relatora Sandra Martins, diante de um tema de extrema relevância para a sociedade josefense, qual seja a prevenção do controle desse controle nas crianças matriculadas na rede municipal. Argumentou que, para tanto, o parecer exarado pela relatora cumpre origem na Casa Legislativa, que, após a análise da proposição, entendeu como sendo inconstitucional. Passado isso, foi colocado em aprovação o relatório e os vereadores se manifestaram a favor do relatório. O vereador, deixa eu passar aqui.
Retomando a palavra, o presidente mencionou que foi lido o parecer que o vereador Cloni fez, uma síntese deste parecer, e iniciou a votação, onde já foi lido o relatório. Retomando a palavra, o presidente colocou em pauta o projeto número 30 de 2020, que é governamental, da relatoria do vereador Moacir da Silva, e o projeto 30 de 2020, que visava transformar o parágrafo único em parágrafo 2º e acrescentar o parágrafo 1º no artigo 31 da Lei 5.486, de 26 de dezembro de 2019. A lei passará a ter a seguinte redação: o Executivo Municipal ficará autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ou especial até o limite de 5% da receita corrente líquida arrecadada no exercício de 2019, alterando os outros parágrafos conforme descrito. O relatório do projeto 30 de 2020 vem buscar a autorização da Câmara Municipal de São José para abrir créditos adicionais suplementares ou especial. Conforme a exposição de motivos, a autora discorre que, atuando de forma intensa no combate ao Covid-19, o Poder Executivo obrigou-se a utilizar recursos de outras rúbricas orçamentárias, tornando-se necessário que se permita abrir créditos adicionais suplementares ou especiais até o limite de 5%. Foi lido o relatório do parecer do relator. Nesse sentido, entende-se que as comissões que o projeto 30 de 2020 cumpriu o que é solicitado pela lei acima disposta. Sendo assim, nota-se que a competência jurídica e legal para o projeto em questão. Também se observa que o mérito, principalmente, levando em consideração a situação mundial da pandemia e de quantas ações visam buscar os recursos para o combate do Covid. Diante dos expostos botados às atribuições, foi destacada a presença dos requisitos de legalidade e constitucionalidade. Foi o relatório do relator Moacir da Silva, não houve discussões, foi colocado em votação, vereadora Mary, vereador Moacir, vereador Caê, vereadora Sandra, vereador Cloni, vereador André, vereador Antônio Lemos, foram a favor do relatório. O presidente iniciou a distribuição dos projetos. O 13 de 2019, que trata da nomeação de cargos em comissão de livre nomeação e exoneração a condenados pela Lei 11.340, ficou a relatoria vereadora Sandra. O 10 de 2018, que obriga as entidades supervisionadas pelo Executivo Municipal a divulgar em seus sites ou blogs do portal de transparência informação relativa às ações da sua prestação de conta. Ficou a relatoria do vereador André. O projeto 133 de 2018, que institui o pagamento da meia entrada em espetáculos teatrais e musicais, exposições de artes e exibições cinematográficas e demais manifestações culturais e esportivas aos portadores de câncer, ficou a relatoria vereadora Sandra. O projeto que declara utilidade pública, o Instituto Faça o Bem, relatoria vereador Caê. Em seguida, o presidente pediu a colaboração dos vereadores para lembrar, que ajudem a lembrar o vereador Abel, que ele fez um pedido de vistas a um projeto disponível e ele não fez a manifestação. Dando continuidade, fez a distribuição, o veto total da prefeita municipal ao projeto 02 de 2020. A vereadora Sandra mencionou o projeto de lei 10 de 2018, que ficou, a relatoria a cargo do vereador André, veio para despacho para a sua comissão. Retomando a palavra, o presidente Moacir retira a relatoria do 10 de 2018, o vereador André, e fica a cargo da vereadora Sandra. Dando continuidade à distribuição dos projetos, mencionou o veto 2 de 2020, ao projeto 87 de 2015, que é um projeto de relatoria do vereador Sanderson e de autoria da vereadora Sandra, que dispõe sobre o processo administrativo no município de São José e dá outras providências. Ficou a relatoria do vereador Moacir. Substitutivo. Dando continuidade à distribuição dos projetos, mencionou o veto 02, que já foi falado, vereador Santos Pá. Substitutivo global ao projeto 7 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a instituir a licitação sustentável no município de São José, de autoria da vereadora Cristina e relatoria do vereador Caê, ficou com a relatoria novamente do vereador Caê.
Não havendo mais projetos a distribuir, o presidente concede a palavra ao vereador Caí. Com a palavra, o vereador Caí menciona que havia protocolado o tema, mas não avisou o presidente, e é o projeto de lei do vereador Jair Costa sobre a questão dos ACTs. Diz que o parecer está disponível no sistema para assinatura dos membros das comissões e talvez o Legislativo também tenha acesso ao sistema. Retomando a palavra, o presidente Moacir menciona que vai solicitar ao Legislativo que informe as comissões quando tiver pareceres prontos para fazer a assinatura, para que possamos fazer a leitura e os despachos. O vereador André registrou a sua presença. Partido e comissão, visto na oportunidade de ter falhado seu áudio. O vereador Sanderson observou que, por estar no ano eleitoral, é necessário dar prioridades às matérias que carecem de prazo. Por fim, o presidente Moacir agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião, convidando a todos para a próxima terça-feira, às 15 horas, para a nova reunião permanente das comissões. Assim encerrou-se a comissão. Pergunta aos vereadores como é que se manifesta com relação à ata. Vereadora Mary. Favorável, presidente. Vereadora Sandra. Favorável, presidente. Vereador André. Favorável. Vereador Caê. Favorável. Vereador Túlio. Favorável também. Vereador Moacir, favorável. Senhores vereadores, nós temos... Eu posso fazer uma consideração? Pode, vereadora. Na outra ata ficou registrado que o projeto 116/2019 estava sob a relatoria desta vereadora. Conforme conversei com Vossa Senhoria, junto com o Legislativo, este projeto de lei está com o vereador Carlos Eduardo, segundo o Legislativo. Só para deixar constado em ata que ele não está conosco na minha comissão. Obrigada, presidente. Já registrei, vereadora. De nada. Vereador Cloni, poderia confirmar a sua presença? Vereador Cloni está entrando. Cloni, PL, presente, senhor presidente. Eu fui no toalete ali, desculpe. Confirmada a presença. Senhores vereadores, nós temos 3 projetos para distribuição hoje. O projeto de lei complementar número 6 de 2020, ele altera dispositivos da Lei Complementar 088, de 12 de dezembro de 2018. A autoria do vereador Moacir, ele é parecer conjunto. Vereador Caê, pode fazer a relatoria? Posso, presidente. O segundo projeto, emenda modificativa 002 de 2020 ao projeto de lei ordinária 125 de 2017. Ele modifica a redação do caput do artigo 11 do projeto de lei. Ele é a autoria da vereadora Aline. Vereadora Sandra, pode fazer a relatoria? Vereadora Sandra, pode relatar esse projeto? Desculpa, estava no mudo. Sim. Tá. É a emenda modificativa do projeto da vereadora Aline. Projeto de lei ordinária 0097 de 2017. Proíbe a utilização de cães por empresas de segurança patrimonial privada e de vigilância para fins de guarda no âmbito do município de São José e de outras providências. Esse projeto é do vereador André, mas a redação final e a relatoria foi do vereador Cloni. Deve voltar a ele. Pode ser, vereador Cloni? O senhor tem que colocar o seu áudio, vereador. Sim, eu já me manifestei nesse projeto e eu posso me manifestar novamente. Okay. Só precisa ali do número ali para me registrar aqui. Vereador, o número 0097 de 2017, redação final. Senhor presidente, só para deixar informado ao senhor e ao legislativo, eu não sei se eu falo depois também que o senhor distribuir. É sobre o que, vereador? Não, que eu fiz alguns pareceres e já protocolamos ali no Legislativo, né? Esse já foi feito, já foi protocolado, esse que eu acabei de ler? Isso, então, não, esse vou informar esse o Legislativo. Não. Esse é a redação final, né? O senhor está pedindo, né? Tá certo, tem outros aqui, perfeito, já estão aqui para leitura. Tem um outro projeto para ser distribuído e eu vou ficar com a relatoria porque ele é do Carlos Eduardo de Souza Martins, de uma rua
que faltava o croquis e a relatoria já tinha iniciado conosco, então ele vai continuar conosco, ok? Vereadores, nós temos então alguns pareceres, e eu vou ser, como eu acho que dá uns 10 pareceres aqui, gostaria que, além de nós aprovarmos agora, analisarmos agora, que depois a gente apostasse a nossa assinatura digital lá, perfeito? Parecer conjunto da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Educação, sobre o projeto de lei 002/2020, que autoriza a filiação da Câmara Municipal de São José na Associação Brasileira de Televisão, Rádios, Legislativos, Astral e da outras providências. Ele é da mesa diretora e com base no regimento, fez todo o embasamento no regimento. O relator concluiu que o projeto de resolução foi apresentado pela mesa diretora dessa Casa Legislativa conforme preconiza o artigo 149 do regimento interno. Sanada a questão do trâmite, segue a análise constitucional. Destacou que está de acordo com um acordo técnico de cooperação com o Senado Federal, trazendo novamente a Casa Legislativa, a TV Câmara, tornando mais pública, dando maior visibilidade às ações do Parlamento, dos vereadores e o dia a dia do Poder Legislativo. Além dos benefícios já narrados, com a filiação à Astral, será disponibilizada uma plataforma de produções com conteúdos de TV públicas e de outras TVs legislativas e de parcerias exclusivas que podem preencher a grade de programação das emissoras com conteúdo educativo, cultural e de interesse público. Urge mencionar que não é ilegal ou inconstitucional que a Câmara ou câmaras municipais integrem uma associação, visto que não se trata de hipótese de celebração de contrato. Permitido, então, que se unam em associação. Sendo assim, ele conclui que não há nenhum impedimento constitucional e legal que impeça tal filiação. Quanto ao mérito do projeto de resolução, destaca os benefícios já elencados com a qualificação do corpo técnico da TV Câmara, troca de experiência, ampliação da publicidade e informações, além de outros. Assim, ante o exposto pelas razões acima apresentadas e, ademais, esgotadas as atribuições das comissões, destaca a presença dos requisitos de legalidade e constitucionalidade no projeto de resolução 002 de 2020, bem como mérito para sua aprovação. Assim, se manifesta o relator. Senhores vereadores, como é que se manifestam? Algum dos vereadores contrários ou acompanham o parecer? Acompanho o parecer. Vereadora Mary? Vereadora Sandra? Acompanho o parecer, presidente. Sim. Acompanho o parecer. Vereador André? Acompanho o parecer. Vereador Caí? Acompanho o parecer. Vereador Sanderson? Vereador Sanderson? Vereador Sanderson está sem áudio. Vereador Túlio, por favor. Acompanho. Favorável ao parecer. Vereador Cloni. Favorável ao parecer, senhor. Ok, está aprovado então por unanimidade. O vereador Sanderson não está, eu acho que ele está com problema de conexão, tá certo? Então foi aprovado. O vereador Caí também está com o vídeo travado, né? O vereador Jair, ele não é membro das comissões, vereador Túlio, ele está só nos visitando hoje. Muito bem, tá. Projeto de lei 117 de 2019, ele é parlamentar, autora a vereadora Mary Terezinha de Melo Rang, denomina de rua Pedro José de Assunção, a rua que dá acesso ao residencial João Manuel, na Bela Vista desse município. O relatório e as conclusões do relator, eles fazem o projeto de lei que dispõe sobre a denominação de ruas, cumpriu todos os requisitos necessários para essa denominação, inclusive com biografia do homenageado, no caso, a identificação do nome da pessoa justificativa nos demais casos. Também o croquis detalhado da localização da via e do logradouro público. Dessa forma, segundo o parecer técnico e em conformidade com a Lei 5.639 de 2017, o projeto, como se encontra, está em consonância com a legislação vigente. Ante o exposto, esgotadas as atribuições desta comissão, destaca-se a presença dos requisitos de legalidade. 29 de abril de 2020, vereador Túlio Maciel, do DEM, é o relator.
como se manifesta a denominação de rua do projeto 117/2019 da vereadora Mary Hang. Vereador Sanderson, podendo registrar sua presença depois, como é que é a favor do parecer? Sim. Sua presença, por favor, vereador. Anderson de Jesus, MDB, presente, presidente. Boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde. Vereador Túlio. Um pouquinho favorável. Vereador Cloni. Favorável. Vereador Caê. Favorável. Vereador André. Favorável. Vereadora Sandra. Favorável. Vereador Moacir, favorável. Vereadora Mary Hang. Favorável, presidente. Obrigado, vereadores. Vamos passar ao parecer conjunto da Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Obras ao projeto 151 de 2019 do vereador Michel da Silva Chilem, relatoria do vereador Cloni, que denomina de rua Ademar Racindino Cunha, via pública no bairro Porquirinhas, nesse município. Apresentou todos os dados e o parecer as conclusões do relator, neste caso, fazendo toda a justificativa muito bem detalhada das questões regimentais e da questão constitucional, termina dizendo: complementando os requisitos legais, o autor junta a biografia do homenageado, certidão de óbito e croquis de localização da via. Assim, a constitucionalidade e legalidade do projeto de lei se mostram evidentes. Quanto ao mérito da proposição, ou seja, a submissão a um juízo de conveniência e oportunidade, denota-se que o projeto de lei também é amparado. Observemos, de um lado, temos uma via pública sem denominação e que atende os requisitos legais estabelecidos pela Lei Ordinária 5.639 de 2017. De outro, os problemas já conhecidos pelo fato de uma via pública não ter denominação, ou seja, dificuldade no recebimento de correspondências por parte dos moradores da rua a ser denominada, e que, por intermédio do presente projeto de lei, pode ser resolvido. Portanto, conveniência e oportunidade adjetivam de forma cristalina o projeto de lei em exame. Ante o exposto, e segundo os fundamentos apresentados pelo relator, verifica-se que o projeto de lei 151 de 2019 preenche os requisitos de constitucionalidade, legalidade e mérito, assim ao parecer pela aprovação do vereador Cloni Capistrano Maia de Lima. Como se manifesta a vereadora Mary? Favorável, presidente. Vereador Moacir, favorável. Vereadora Sandra? Favorável, presidente. Vereador André? Favorável. Vereador Caê? Favorável, presidente. Vereador Sanderson? Favorável, presidente. Vereador Túlio? Favorável. E vereador Cloni, o relator? Favorável, senhor presidente. Obrigado, vereadores. Passo à relatoria conjunta da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor ao projeto de lei 020 de 2020. Procedência parlamentar. O relator, o autor é o vereador Jair, o relator, o vereador Carlos, o vereador Caê. Faz um relato do fato em si. O projeto de lei de autoria do nobre vereador Jair Costa tem como objetivo que os professores ACTs contratados pelo município de São José, que estejam dentro do período vigente da qual foram admitidos, não deverão ser dispensados devido ao surgimento e decretação de estado de emergência ou de calamidade pública. O vereador faz uma análise constitucional e regimental, concluindo da seguinte maneira: além disso, a educação é um direito fundamental de natureza social de grande relevância para a consolidação de um Estado democrático de direito. A educação tem vários atores, que são os alunos, os professores, os coordenadores, pedagógicos, governo e instituições de ensino. Dessa maneira, podemos verificar que, a partir do momento que um elo se rompe ou deixa de existir por algum motivo, mesmo que temporário, compromete toda uma cadeia de ensino e da vida estudantil. Conclui que, ainda mais em tempos de pandemia, respeitar e valorizar os profissionais de educação, manter e garantir o emprego, manter uma educação de qualidade e uma obrigação social, constitucional e política. Ante os postos pelas razões acima mencionadas,
e, ademais, esgotadas as atribuições dessas comissões, destaca-se a presença dos requisitos de legalidade e constitucionalidade, bem como mérito para a sua aprovação. É assim que se manifesta o vereador. Senhores vereadores, esse é o parecer. Como vota a vereadora Sandra? Sim. Com a palavra a vereadora Mary. Tá, eu posso manifestar antes da discussão? Pode, sim, senhor presidente? Desculpa até os vereadores, deveria ter perguntado isso. Por favor, com a palavra a vereadora Mary. Só para poder... Eu tenho algumas preocupações, presidente, e já fiz essas minhas preocupações para o vereador Caê, que é o relator do projeto, para o vereador Jair, que é o propositor do projeto. Nós temos duas situações quanto aos contratos dos servidores admitidos em caráter temporário na educação. Nós temos aquele servidor que ele tem um contrato de fevereiro até dezembro, que são pessoas que substituem, professores que substituem os diretores eleitos, ou licenças de saúde que permanecem durante todo o ano letivo, enfim. Mas tem aquele servidor que ele substitui um professor que está numa licença médica de, por exemplo, 2 meses. O que o tribunal vem e orienta? Ele diz o seguinte, que é para, se possível, permanecer com os servidores que estão em caráter temporário, mas respeitando a legalidade. Respeitando a legalidade é a preocupação de que eu estou substituindo o vereador Moacir, professor de português, e o professor Moacir vai retornar da sua licença médica agora, no início do mês de maio. Eu vou verificar na sua folha funcional se o senhor tem direito à licença-prêmio, enfim. Vou tentar argumentar para que o ACT possa ficar. Mas se não puder ficar, se houver um impedimento que o servidor efetivo está retornando da sua licença médica, não tem mais a liberação para poder, não tem uma licença-prêmio para poder usufruir, como é que a prefeitura vai poder estar mantendo 2 educadores na mesma vaga nesse sentido? Essa é uma preocupação legal que eu tenho. Já relatei essa preocupação para o vereador Caê, para o vereador Jair. Por esse motivo, eu tenho essa preocupação que quem foi gestor público sabe que, posterior a esta pandemia, o Tribunal de Contas vai fazer uma avaliação dos investimentos e dos gastos que a prefeitura teve. E nessa situação, a prefeita e a secretária de Educação vão ter por isso a minha preocupação. Por isso, presidente, eu me abstenho em votar nesse parecer, porque tem essa preocupação da legalidade da proposta de lei apresentada pelo vereador Jair nesse momento. Obrigada. Perfeito. A abstenção da vereadora Mary. Mais algum vereador quer se manifestar? Vereador Presidente. Vereador Caê, depois vereador Sanderson. Vereador Caê, a sua imagem está congelada. O áudio eu estou ouvindo. Mas pode falar, por favor. O seu áudio não está bom, vereador Caê. Deu. Não consigo ouvir, presidente. E só consigo ver a foto do vereador Clonin, mais nada. Vereador Caê, o seu áudio está ruim e a sua imagem não está aparecendo. O senhor dá uma olhada. Eu vejo a imagem e não vejo o áudio. Não tem o áudio. Eu vou passar a palavra ao vereador Sanderson e aguardo o senhor restabelecer a comunicação, vereador Caê. Vereador Sanderson, com a palavra. Tem mais alguém que gostaria? Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores, a quem está nos assistindo. Tem mais algum colega que vai falar sobre a matéria? Não, só vocês dois. Então tá. Bom, no âmbito da legalidade, enfim, ela corre junto com a segurança para esses, vamos dizer que na atividade, esses servidores. Eu entendo a vereadora Mary, porque tudo é novo nesse momento, tudo é novo, né? A verdade, nós vamos passar, como disse a vereadora Mary, depois uma avaliação do Tribunal de Contas, na conta de...
Vereador Sanderson desligou o áudio. Não consigo ouvir o vereador Sanderson. Desculpa, gente. Então, novamente, obrigado, vereadora Sandra, boa tarde. Então, como eu estava falando, de um lado a vereadora Mary coloca a questão da preocupação do ponto de vista junto ao Tribunal de Contas, órgãos de controle, o que virá depois nos reflexos dos atos tomados pelos administradores, né? E, por outro lado, nós temos pessoas que diante dessa pandemia, elas tiveram a sua inscrição, elas estavam exercendo a sua atividade e, por consequência, elas dependem desse orçamento. Veja bem que quem determinou a paralisação das aulas foi o governo, né? Não foi o profissional, né? E, diante desse contexto, eu, muito embora respeitando a vereadora Mary, eu queria dizer que eu vou votar favorável, né? E, obviamente, que nós estamos tratando do parecer hoje, depois vai para a plenária ainda, vai dar tempo de nós avaliar um outro momento, né? Mas eu quero, sim, com muito respeito, entender o posicionamento da vereadora Mary, sobretudo o aspecto dos órgãos de controle. Isso é fato, sem sombra de dúvida. Como ter dois profissionais, né, num posto de serviço, um pagando, está trabalhando, o outro não, algo dessa natureza. Como também outras questões que virão do desdobramento do controle. Mas também não podemos fechar os olhos para aqueles que estão precisando, né, e que possam ser prejudicados nesse momento tão importante. Por tudo isso, eu voto favorável. Obrigado, vereador Sanderson. Vereador Caí, já restabeleceu o áudio? Melhorou agora, presidente? Sim. O senhor tem 3 minutos, por favor. Obrigado, boa tarde a todas e a todos novamente. Desculpe os problemas de conexão, porque hoje tive que acessar pelo celular. Mas o vereador Caí está sem imagem para mim. O senhor está sem imagem, mas o áudio está funcionando, por isso que eu estou ouvindo o áudio. Agora deu. Saiu. Saiu de novo. Vai, vereador. Fala, vereador Caí. Sim. Bom, tentarei aqui ser breve. Bom, a questão que nós colocamos, eu conversava também com a vereadora Mary, a sua preocupação ela é importante na nossa avaliação. Nós estamos diante, nós temos interpretações do Tribunal de Contas e a vereadora Mary bem traz um apontamento que é a questão de contrato, que é diferente em alguns casos, em algumas relações de alguns ACTs. Temos então essas duas naturezas que sim devemos estar atentos. Eu coloco que essa questão, desde o início que foi proclamada a quarentena, que é um instrumento de prevenção eficaz no combate à Covid-19, esse tema foi razão de debate de algumas vezes nessa casa, inclusive numa reunião que tivemos com a senhora prefeita municipal, que foi questionado como estava essa situação dos CTs em São José, quais eram as previsões, quais eram os contratos que nós tínhamos de curto e de longo prazo, né? Nós não temos dados em mão, o que acaba prejudicando, porque dá essa insegurança que é plausível no debate. Mas, diante do que nós também, na Assembleia Legislativa, fizemos algumas pesquisas, as mais seguras que fossem possíveis, para emitir, então, um debate importante no campo do município de São José, que deve ser conduzido com muita calma e seguridade para todas as partes envolvidas. Por isso que apresentamos o referido estudo, encaminhando pela aprovação do mesmo, tendo a Secretaria de Educação profissionais, mas para frisar que possamos realizar o debate para todos envolvidos neste tema tão importante, delicado e urgente que é o nosso processo de ensino-aprendizagem na cidade de Té. Perfeito. Então, o senhor é favorável, né, vereador Caí? Vereador Cloni, como vota? Vereador Cloni, como vota? Favorável ao parecer, senhor presidente. Vereador Sanderson já votou. Vereador André, como vota? Favorável ao parecer. Vereador Túlio, como vota? Favorável. Vereadora Sandra, como vota? Favorável ao parecer. Vereador Moacir também vota favorável. Obrigado, vereadores. Passamos ao
ao substitutivo global ao projeto de lei 45 de 2019, é do vereador Túlio, que determina a divulgação de lista descritiva dos imóveis de propriedade do município e da outras providências. A relatoria desse projeto, senhores vereadores, é do vereador Cloni Capistrano Maia de Lima. Manifesta-se após toda as justificativas e legais iniciais, coloca que a relação do imóvel deve conter de forma individualizada para cada propriedade os seguintes dados: endereço, georreferenciamento, as dimensões, a área do terreno, a área da edificação quando aplicável, número de matrícula no registro de imóveis quando existir e número de patrimônio quando existir. No artigo 3º, para a organização e levantamento dos dados necessários para a execução completa da lei, será assegurado ao Poder Executivo o prazo de até 2 anos contados da data da publicação, sendo obrigação do órgão responsável disponibilizar os dados já disponíveis a partir da entrada em vigor da presente forma. No artigo 4º, ele coloca: esta lei entra em vigor contados 90 dias de sua publicação. Ante o exposto, encaminha-se ao plenário desta Casa Legislativa o presente parecer de redação final ao substitutivo global do projeto de lei 45 de 2017 para discussão e deliberação. Maio de 2020, assim se manifesta o relator Cloni Capistrano Maia de Lima. Algum vereador gostaria de se manifestar? Como se manifesta a vereadora Mary Terezinha de Melo Rang? Favorável, presidente. Vereador Moacir, favorável. Vereadora Sandra? Favorável, presidente. Vereador André? Favorável, presidente. Vereador Sanderson? Favorável, presidente. Vereador Cloni? Favorável, senhor presidente. Vereador Túlio? Favorável, inclusive gostei das recomendações, foi muito bom. Obrigado, vereador. Obrigado, vereadores. Projeto de lei 82 de 2019, relatoria do vereador Cloni Capistrano Maia de Lima, parlamentar da vereadora Gilmara Vieira Bastos e vereador Orvino Coelho de Ávila, dispõe sobre o atendimento a clientes e público usuário de agência bancária, lotérica e correios estabelecidos no município de São José. Essa proposição ela foi protocolizada na Câmara no dia 4 de julho de 2019, com o despacho do presidente, no dia 8 de julho de 2019, dirigido às comissões permanentes. A vereadora Sandra fora definida como relatora conjunta do projeto de lei e buscou manifestação do Procurador-Geral da Câmara. O mesmo manifestou-se acerca da proposição, cabendo à relatoria sugerir aos autores da proposição retificações ao projeto. O vereador Orvino Coelho de Ávila efetuou as modificações sugeridas por intermédio de emenda modificativa 001, o que suscitou a devida análise por parte da relatora conjunta, exarando seu parecer que for aprovado de forma conjunta pelas comissões. O relatório segue abaixo. Verifica-se que o procurador dessa Casa Legislativa, uma vez instado, já efetuou o pronunciamento acerca da proposição por intermédio de um parecer 91 de 2019, onde assevera que, numa análise perfunctória, parece que o projeto de lei 82 de 2019 não padece de vício de constitucionalidade material. Eis que a matéria tratada é de interesse local e suplementa a legislação federal. Ademais, também, adentro do mérito, quanto afirma que a proposição atende aos critérios básicos para promoção de acessibilidade, bem como aos ditames estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor. Assim, além disso, a vereadora Sandra Pereira Alves Martins, quando no exercício da relatoria conjunta também externou sua opinião acerca dos critérios necessários para a admissibilidade da emenda modificativa. De start, não há mais o que relatar, senão seguir os posicionamentos lavrados no item I1, Procurador-Geral desta Casa, 13, bem como pela vereadora Sandra Pereira Alves Martins, na folha 26 e 29,
os quais se tornam partes integrantes desse parecer, motivo pelo qual o projeto de lei 82 de 2019 preenche os requisitos de constitucionalidade, legalidade e mérito que o caso requer, cabendo a esse relator votar pela aprovação. Assim se manifesta o vereador Cloni Capistrano. Pergunto aos vereadores como se manifesta a vereadora Mary. Favorável, presidente. Vereador Moacir, favorável. Vereadora Sandra. Favorável, presidente. Vereador André. Favorável, presidente. Vereador Sanderson. Favorável. Vereador Cloni. O senhor está sem áudio, vereador, por favor. Só um pouquinho. Alô? Sim, sim. Está com áudio. Deu? Deu. Favorável, senhor presidente. Vereador Túlio. Favorável. Vereador Caê. Favorável. Vereador Caê, o seu áudio e a sua imagem estão congelados. Obrigado, vereadores. Obrigado, vereador Caê. Projeto de Lei 145 de 2019, autora a vereadora Sandra Pereira Alves Martins. Objeto: proíbe que as pessoas que cometeram maus tratos ou abandonaram animais domésticos possam novamente obter sua guarda deste animal ou de outros. Ela foi protocolizada no dia 6 de novembro de 2019. O presidente fez o despacho no dia 18 de fevereiro de 2020 e segue o relatório. Após análise jurídica, regimental e constitucional, o vereador se manifesta, vereador Cloni Capistrano, relator. Assim sendo, esta está mais que evidenciado a competência do município para legislar sobre tal matéria, pois assim consigna o artigo 30 da nossa Carta Magna. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Portanto, a constitucionalidade e a legalidade exigidas da proposição e análise são totalmente postas à prova e verificadas prima facie. Quanto ao mérito, ou seja, a submissão a um juízo de conveniência e oportunidade, a proposição também atinge seu fim, já que as palavras assim os deixam claros e estão manifestadas aqui. Destarte, os requisitos de mérito são plenamente atendidos, motivo pelo qual a proposição também encontra seu devido embasamento. Assim sendo, e segundo os fundamentos apresentados, o projeto de lei 145 de 2019 preenche os requisitos de constitucionalidade, legalidade e mérito que o caso requer, motivo pelo qual este relator vota pela aprovação. Cloni Capistrano Maia de Lima, 8 de abril de 2020. Alguma manifestação? Como vota, vereador Caê? Como vota o vereador Túlio? Favorável. Vereador Cloni? Está ouvindo, Vereador presidente? Cloni? Está ouvindo, sim. Favorável ao parecer, senhor presidente. Como vota o vereador Sanderson? Favorável, presidente. Vereador André? Voto com o relator, presidente. Deixa eu terminar aqui. Vereadora Sandra? Favorável, presidente. Vereador Moacir, favorável. Vereadora Mary? Favorável, presidente. Obrigado, vereadores. Projeto de redação final. Esse é para distribuir, né? Então, desculpa, ele é de redação final, que oficializa a trilha Pedra Branca no município de São José. Será distribuído ao vereador Moacir, que fez uma relatoria já. Perfeito? Segue o projeto, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Obras, Serviço Público e Defesa do Meio Ambiente. Projeto de Lei 076 de 2016 é parlamentar e a autora vereadora Sandra Pereira Alves Martins, que trata sobre a rua Pedro Zeno dos Passos, via pública no bairro Sertão do Maruim. Essa proposição ela foi lida na sessão do dia 30 de maio de 2016, foi encaminhada para a relatoria conjunta da Comissão de Construção e de Obras, foi exarado um despacho no dia, nas folhas 51 e 52, solicitando o caminhamento à Secretaria da Receita. Assim segue o relatório.
O projeto de lei da autoria da vereadora vai dinamizar Rua Pedro Zeno dos Passos, via pública no bairro Sertão do Maruim. Primeiro, a constitucionalidade e legalidade da proposição. Se nota que a iniciativa vai ao encontro da legislação vigente, pois assim diz a Carta Magna que o município compete legislar sobre os assuntos de seu interesse. Com relação... faz toda uma análise aqui regimental e constitucional e termina dizendo: a constitucionalidade e legalidade do projeto se mostram evidentes quanto ao mérito da proposição, ou seja, a submissão a um juízo de conveniência e oportunidade, denota-se que o projeto de lei também é amparado. Observe que, de um lado, temos uma via sem denominação, que atende os requisitos legais, e, de outro, a conveniência que adjetivam de forma cristalina o projeto de lei em exame. Ante os postos, segundo os fundamentos apresentados, esse relator verifica que o projeto de lei 76 de 2016 preenche os requisitos de constitucionalidade, legalidade e mérito que o caso requer, motivo pelo qual vota pela aprovação. Vereador Cloni Capistrano Maia de Lima. Como vota a vereadora Mary Terezinha de Melo Rang? Favorável, presidente. Vereador Moacir, favorável. Vereadora Sandra. Favorável, presidente. Gostaria de aproveitar e agradecer, como o presidente não colocou para discussão, né? Agradecer o vereador Cloni pelo parecer, porque, como os senhores viram, esse projeto é de 2016 para um simples nome de rua, gente. É muito importante para aquela comunidade ali no sertão, essa rua, né, a identificação dela, e está 4 anos para poder ter um parecer favorável. Obrigado, vereador Cloni, obrigado a todos. Obrigado, vereadora Sandra. Vereador Cloni, como se manifesta? Favorável, senhor presidente. Vereador Sanderson. Favorável, presidente. Vereador André. Favorável, presidente. Vereador Túlio. Favorável. Vereador Caí. Favorável, parecer. Perfeito. Projeto de lei 128 de 2019, é parlamentar do vereador Nardi Francisco de Souza Arruda, denomina diversas vias públicas no loteamento Caminho das Flores, no bairro de Forquilinhas. Após as análises constitucionais e regimentais, segue o relatório final do parecer. De um lado, complementando os requisitos legais, o autor junta as biografias dos homenageados, atestados de óbito, croquis e localização. A constitucionalidade e a legalidade da proposição se mostram evidentes. Quanto ao mérito do projeto de lei, ou seja, a submissão de um juízo de conveniência e oportunidade, denota-se que aquele também é amparado. Ante os postos, segundo os fundamentos apresentados, esse relator verifica que o projeto de lei 128 de 2019 preenche os requisitos de constitucionalidade, legalidade e mérito que o caso requer, motivo pelo qual vota por sua aprovação. Cloni Capistrano Maia de Lima. Vereadores, alguns vereadores querem se manifestar? Então, vereadora Mary, como vota? Favorável. Vereador Moacir, favorável. Vereadora Sandra? Favorável. Vereador Cloni? Favorável, senhor presidente. Vereador Sanderson? Favorável, presidente. Vereador André? Favorável. Vereador Túlio? Favorável. E vereador Caê? Favorável. Projeto de lei 005 de 2020. Autor, prefeita municipal, Adeliana Dal Ponte, altera a linha C do inciso 9 do artigo 326 do Código Tributário Municipal. O projeto de lei complementar 005 de 2020 visa alterar a linha C do inciso 9 do artigo 322 do Código Tributário. O projeto entrou nesta casa no dia 20 de abril. Em 28 de abril foi nomeado o relator e ao parecer. Relatoria do vereador Moacir da Silva. O projeto de lei, ele visa alterar a linha C do inciso 9 do artigo 326, ou seja, o Código Tributário Municipal. Conforme exposição de motivo do projeto de lei complementar
no meio da atual crise enfrentada por todas as razões da pandemia do novo coronavírus, aquele serviço de transporte de passageiros, táxi, que já sofria certo revés, foi atingido em cheio pela ausência de público. Segundo exposto na justificativa, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em decisão proferida ao afastar excepcionalmente a incidência do artigo 14, 16, 17 e 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal, indicou que tal medida não conflita com a prudência fiscal e o equilíbrio orçamentário consagrado na Lei de Responsabilidade Fiscal, afirmando que a proteção à vida, à saúde e à subsistência de todos os brasileiros, com medidas protetivas a empregados e empregadores, estão em absoluta consonância com os princípios da razoabilidade. O que se propõe é a redução da taxa incidente sobre os serviços prestados pelo município concernente à utilização de vias e logradouros públicos, especialmente para o serviço de táxi, senhores vereadores, com a finalidade de não causar mais desempregados e perdas de ganhos, seja para os cofres públicos, seja para os profissionais de serviço de táxi. Segue toda uma análise institucional e constitucional e chega em relação ao mérito sobre a Comissão de Constituição, de Finanças e Orçamento. Nota-se que, conforme visto na decisão da ação direta de inconstitucionalidade já mencionada supra, o momento vivido no país não obriga que o município, para a redução tributária que se comprove, cumpra com aquilo que é exigido no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, já que é afastada a sua incidência. Deste modo, em relação ao mérito, verifica-se que há respaldo para a aprovação do projeto de lei em questão. Ante os postos esgotadas as atribuições dessas comissões, destaca-se a presença dos requisitos de legalidade e constitucionalidade, bem como encontra-se mérito para a aprovação do projeto de lei complementar 005/2020. Ante os postos, 8 de maio de 2020, para aprovação é o relator Moacir da Silva. Senhores vereadores, como se manifestam? Vereadora Mary. Favorável, presidente. Vereador Moacir, favorável. Vereadora Sandra. Favorável, presidente. Vereador André. Favorável. Vereador Sanderson. Favorável, presidente. Vereador Cloni. Favorável. Vereador Túlio. Favorável. E vereador Caê. Favorável. Perfeito. Obrigado, vereadores. Projeto de lei 14 de 2020, procedência parlamentar, vereador Sanderson Messias de Jesus, denomina de Cleonice Besbate Alves, o centro comunitário no bairro Areias, no município de São José. Relatoria do vereador Moacir da Silva. A justificativa do autor discorre que Cleonice Besbate Alves iniciou sua carreira de empreendedora já há 8 anos, vendendo frutas e fazia faxina e demais, produzindo puxa-puxa para vender em sua cidade natal. Segundo o autor, Dona Nícia oportunizou aos mais jovens a primeira experiência profissional, acolhendo e direcionando ou ainda demonstrando que havia caminhos alternativos, além daqueles que alguns estavam inseridos, como drogas, abandonos e crimes contra o patrimônio, ensinando que trabalhar não é vergonha, mas é mérito, conhecimento, experiência e aprendizado. Assim, inúmeros jovens da comunidade josefense venderam para ela seus doces e salgados por toda a grande Florianópolis, inclusive seus filhos foram vendedores. Especialmente em São José, ela viveu por 30 anos sendo envolvida em causas sociais, atuando ativamente no Centro Comunitário de Areias, por muitas vezes abdicou de seu descanso, da família e até mesmo do cuidado com a saúde para se dedicar à comunidade, organizando eventos beneficentes, buscando apoio contínuo junto aos comerciantes locais em prol daqueles menos favorecidos na comunidade, idealizando e contribuindo com projetos sociais que abrangiam café colonial para idosos, aula de zumba às mulheres da comunidade, capoeira, judô e distribuição de brinquedos para crianças, dentre muitos outros atos desconhecidos, pois trabalhava muito no anonimato e sempre voluntariamente. Seguindo, desta forma, essas comissões entendem que não há impeditivo legal ou constitucional que impeça a tramitação do projeto em questão. Ante os custos esgotados das atribuições dessa comissão, destaca-se a presença dos requisitos de legalidade e constitucionalidade, bem como verifica-se
que há mérito para aprovação do projeto 14 de 2020. Assim relata o relator Moacir da Silva. Senhores vereadores, como se manifestam? Vereador Caí. Vereador Caí está sem áudio. Vereador Caí, por favor. Vereador Túlio. Sim, favorável, presidente. Vereador Cloni. Favorável, senhor presidente. Vereador Sanderson. Favorável, presidente. Vereador André. Favorável. Vereadora Sandra. Favorável, presidente. Vereadora Mary. Favorável, presidente. Vereador Moacir, favorável. Senhores vereadores, projeto de lei 002 de 2020, governamental da Prefeita Municipal, veto total ao projeto de lei 87 de 2015, que dispõe sobre o processo administrativo no município de São José e da outras providências. O projeto de lei 87 de 2015, de autoria da vereadora Sandra Pereira Alves Martins, que dispõe sobre o processo administrativo no município de São José e de outras providências, foi votado nas sessões do dia 4 de novembro de 2015 e 8 de julho de 2019. Em 9 de março de 2020, foi votada e aprovada sua redação final encaminhada para a sanção do Executivo. Na mensagem que comunica o veto total da Prefeita Municipal, ela diz: venho informar o veto total ao projeto de lei 87 de 2015, que dispõe sobre o processo administrativo no município de São José e da outras providências, uma vez que a proposição legislativa contém vício de iniciativa por gerar custos ao Poder Executivo e determinar atribuições às secretarias municipais e órgãos da administração direta. A matéria afeta exclusivamente ao chefe do Poder Executivo. Seu texto fere as regras impostas no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 5º e seguintes do inciso 2º do artigo 62, ambos da Lei Orgânica Municipal, pois impõe às secretarias municipais e órgãos da administração direta atribuições que somente o chefe do Poder Executivo tem a iniciativa de fazê-lo e retira deste a direção superior da administração municipal. As conclusões do relator. A Prefeita Municipal, em sua mensagem de veto total ao projeto, arrazoa que o referido projeto invade a esfera do Poder Executivo ao impor sua atribuição à Secretaria Municipal. Na estrutura federativa brasileira, os Estados-membros e os municípios não dispõem de autonomia ilimitada para organizarem-se. Somente o poder constituinte originário apresenta essa característica. Deste modo, por simetria, impõe-se a observância pelos entes federados inferiores dos princípios e regras gerais da organização adotados pela União. Um dos princípios constitucionais é o da independência e harmonia dos poderes, expressamente estabelecido no artigo 2º da Constituição Federal, quando diz, artigo 2º, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Ao organizarem-se, portanto, Estados, membros e municípios estão obrigados a reproduzir em suas leis maiores o princípio da separação dos poderes, bem como respeitá-los no exercício de suas competências. Na caracterização desse princípio, a Constituição Federal previu matérias cuja iniciativa legislativa reservou expressamente ao chefe do Poder Executivo. Desta forma, o projeto de lei 87 de 2015, de autoria da vereadora Sandra Pereira Alves Martins, contraria de forma frontal os princípios que regem nosso ordenamento jurídico, apesar da sua importância. Ante o exposto, após análise esgotadas as atribuições dessa comissão, manifesto-me pela manutenção do veto total ao projeto número 2 de 2020, que é ao projeto de lei 87 de 2015, aposto pela Prefeita Municipal por sua inconstitucional e ilegal. Por ser inconstitucional e ilegal. Aula plenário para discussão e votação. Relator, vereador Moacir da Silva. Manifestação de algum vereador? Como vota, vereador Cloni Capistrano Maia de Lima? Só para ver se eu entendi ali no final que falhou, o parecer do senhor é favorável ao veto total da prefeita. É favorável ao veto da prefeita. Ao veto total da prefeita. Com relação a
ao projeto de lei 87 de 2015. Certo. Eu vou me abster desse... Abstenção do vereador Cloni. Como vota o vereador Caê? Não estou ouvindo o vereador Caê. Como vota o vereador Túlio? Favorável. Como vota o vereador Sanderson? Presidente, diante da tecnologia que não me ajudou muito, travou a internet. Era possível, eu sei que a gente já está num outro momento, só o veto é relacionado ao que mesmo pontualmente? É o veto ao projeto 87 de 2015, de autoria da vereadora Sandra Pereira Alves Martins, que dispõe sobre o processo administrativo no município de São José e dá outras providências. Entende a prefeita municipal que ela ultrapassou atribuições que são exclusivas do Executivo e esse foi, em síntese, o fundamento do seu veto. Esse é um parecer que passa só pela Comissão de Justiça para avaliar se a prefeita tem ou não legalidade para pedir o veto, e ele é favorável ao veto. Perfeito. Nós já estamos na votação, né? Nós estamos na votação do parecer apenas. Perfeito. Eu sou contra o veto, né? Eu não sei se cabe declaração de voto, mas esse assunto de prerrogativa de vereador é algo muito complexo, assim. Ele é específico. E a gente tem os dois lados. A casa tem 5.000 normas aí aprovadas. Pode ver, tem voto para tudo quanto é lado, tudo quanto é projeto. O governo já aceitou, já não aceitou, outros prefeitos, enfim. Mas eu já mostrei para os senhores que já tem decisão no Supremo Tribunal de Justiça que aquilo que não é prerrogativa dos vereadores está bem claro lá na Constituição, e são aqueles itens pontuais. Demais itens, gente, aí são correntes que pensam diferente. Então eu voto pela derrubada do veto. Eu voto contra o parecer, né? O senhor é contrário. Vereador André, como vota? Eu vou me abster, presidente, para em plenário tomar a decisão. Sim. Como vota a vereadora Sandra? Eu voto contrário ao parecer, presidente. Contrário ao parecer. Como vota o vereador Moacir, vota pelo parecer, e a vereadora Mary? Voto pelo parecer, presidente. Senhores vereadores, 1, 2, 3 votos favoráveis, 2 abstenções e 2 votos contrários. Ele vai ao plenário com a solicitação, porque aí tem 3 votos favoráveis, mas vai ao plenário para ser votado no plenário, perfeito? Qual foi o voto do vereador Caê, que a gente não... Eu quero saber o vereador Caê, porque eu não consigo ouvi-lo. Vereador Caê. Eu não consegui também. Alô? Oi, como é que o senhor vota, vereador? Irei me abster porque... Vereador Caê, eu só consegui ouvir que o senhor vai se abster. Sendo assim, vereadores, vocês devem colocar as suas opiniões digitalmente no processo, que vai ao plenário e o plenário é soberano. Perfeito? Senhores vereadores, terminando, nós temos 2 projetos que precisam ir para a pauta de amanhã e vocês precisam colocar suas assinaturas digitais, por favor. É o projeto de resolução 002 de 2020 da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Orçamento, que não tem as assinaturas de todos e já foi aprovado aqui, e o projeto de lei 005 de 2020 da prefeita Adeliana Dal Ponte, que é esse que a gente relatou com relação à redução das alíquotas de táxis. Eu preciso que a Comissão de Finanças e a Comissão de Justiça façam as assinaturas hoje. Perfeito? Senhores vereadores, concluindo as matérias que nós tínhamos para buscar relatoria e distribuição de projetos, eu passo a palavra à vereadora Mary, que quer se manifestar. Presidente, temos um tempo, posso falar 1 minuto rapidinho? Pode sim. Tá. Presidente, só para deixar bastante claro, e não saírem por aí dizendo que eu sou contra a permanência dos ACTs, eu só tenho uma preocupação com a legalidade, eu queria um pouco mais de tempo para entender
e ter uma certeza da questão do Tribunal de Contas. Quero registrar também a importância da sensibilidade da Secretaria de Educação e dos educadores efetivos que pegaram licenças prêmios, mesmo não precisando neste momento, para poder ficar o ACT na sua vaga. Então, não foi demitido nenhum ACT até agora. Existe uma preocupação bastante grande do Executivo neste sentido. E quero que fique registrado que eu não sou contra, eu gostaria de ter um entendimento jurídico mais apurado da legalidade do projeto e das despesas que vêm com o projeto. Obrigada. De nada, vereadora Mary. Senhores vereadores, agradecendo a todos que nos acompanham pelas mídias sociais e convidando todos para a próxima reunião das comissões permanentes, na próxima terça-feira, às 15 horas. Agradeço a presença do vereador Caê, a presença do vereador Cloni, a presença do vereador Túlio Salles Maciel, a presença do vereador Sanderson, do vereador André, da vereadora Sandra, a presença da vereadora Mary, convidando todos, como já dito, para terça-feira, e todos aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, vai o convite e continuem nos acompanhando para poder averiguar a produção do Legislativo, os relatórios, inclusive as matérias que são pautadas e as discussões que envolvem as preocupações do Legislativo josefense. A todos uma boa tarde, até terça-feira que vem, ou amanhã, às 16 horas, reunião da Câmara Municipal de São José. Obrigado a todos e uma boa tarde. Boa tarde. Tá, obrigada.